Sejam muito bem-vindos ao Giro no Cuidado, um podcast do Hospital Mãe de Deus com o objetivo de abordar temas relacionados à experiência do cliente, com pessoas que fazem a diferença no cuidado e no dia a dia dos nossos pacientes e seus familiares. Eu sou Pamela Barata, ouvidora e head de relacionamento com clientes do Hospital Mãe de Deus. E eu sou Helena Schwonk, gestora no Hospital Mãe de Deus e apaixonada pelo tema. Neste terceiro episódio do podcast Giro no Cuidado, nós vamos falar com quem está lá na linha de frente, quem recebe, quem acolhe e quem ouve. Aqui no Hospital Mãe de Deus temos uma média de 30 mil pacientes atendidos por mês. Todos esses obrigatoriamente passam pelas recepções do hospital, do Centro Integrado de Oncologia e da Unidade Carlos Gomes. A recepção é nosso cartão de visita, a primeira impressão de quem passa por aqui. É ali que recebem o primeiro atendimento e que se tem a primeira impressão, e a partir dali, o cliente passa para as demais áreas. O concierge vem para fazer um trabalho minucioso, presencial, de acolher, de estar atento aos detalhes e de fazer o possível para que a jornada do paciente aqui dentro seja a melhor possível. E então, a ouvidoria, que existe para dar voz a todas essas pessoas. E se engana quem pensa que lá só vai quem quer criticar ou dar sugestões. São muitos os que vão para elogiar o trabalho dos profissionais durante sua estada por aqui. Para falar sobre a experiência do cliente no início, no meio e no fim, nesse episódio do podcast convidamos 3 profissionais que fazem a diferença no dia a dia e no cuidado com pacientes e familiares. Henrique Monteblanco, da ouvidoria, Victor Azambuja, da recepção e Edgar Hernandes, concierge. Primeiro, a gente queria agradecer a participação de vocês e já perguntar: vocês têm noção da importância do trabalho de vocês no dia a dia? Olha, é uma responsabilidade enorme. Primeiro, tá representando uma equipe muito grande e representar os clientes em si, né? Todo o grupo que a gente se envolve, né? Que é família, amigos, junto com o paciente. Então, eu sei que é uma grande responsabilidade e acredito que estar junto na ponta ali tem que ter bastante cabeça, né? Bastante calma para estar atendendo e prestando o auxílio necessário. En cada visita que faço no leito e cada retorno que recebo um paciente, cada dia me dou conta de quanto é importante o nosso serviço para o paciente. Então, é aí que tomo conta do valor que tem um serviço que cada um de nós faz aqui dentro da instituição do hospital. De grande responsabilidade, né, e prestatividade de serviço, porque a gente percebe o que ninguém gosta, né, e ninguém sente vontade de estar no hospital. Então é aí que a gente vê que a gente faz a diferença quando a gente acolhe aquele paciente e quando a gente oferece para ele o melhor momento no pior momento, né? É isso que eu penso, assim, a gente oferece o melhor momento para o paciente no pior momento, onde ele saia satisfeito e ele consiga resultados bons, né, em conjunto com todos os colegas, enfim, todos os setores do hospital. Eu acho que quem está ouvindo conseguiu perceber o sotaque do nosso colega Edgar. O Edgar veio da Venezuela, está aqui há 10 meses no Hospital Mãe de Deus. E aí a gente queria ouvir de ti, Edgar, como é que a gente tanto fala em acolhida. Como é que foi a tua acolhida quando tu chegou aqui no Hospital Mãe de Deus? Como é que foi essa tua visão do acolhimento dos colegas e dos profissionais? Foi muito especial, realmente, porque quando iniciei aqui na instituição, tinha já vários colegas da Venezuela, então percebi que já a instituição acolhia há muito tempo, não só venezuelanos, também de pessoas de outros países como Guiné-Bissau, Haiti. Então, daí fiquei sabendo a missão das irmãs, né, que foram as fundadoras de toda a instituição, que são acolhedoras, na verdade, vendo uma missão acolhedora de Missão Scalabrini. Então, me achei muito especial, foi uma boa-vinda muito boa de parte de todo o pessoal que me acolheu aqui quando iniciei, e isso fez que eu me enturmara muito rápido com os colegas e agora desenvolvo todo esse trabalho de acompanhamento, de acolhimento, que foi o mesmo que recebi no início. E eu preciso dizer aqui também, preciso confessar que quando eu entrei aqui há 8 meses atrás,
a primeira visita minha ao Hospital Mãe de Deus, quem me acolheu foi o Edgar. E eu me lembro direitinho da acolhida que eu recebi e quanto isso fez a diferença. De me acompanhar, eu estava perdida, isso aqui é um espaço muito grande, o Edgar me levou até a sala que eu precisava, me acompanhou, perguntou se eu precisava mais alguma coisa, me recebeu, e o quanto faz diferença para quem está chegando e quem está perdido, isso que nessa ocasião não era uma paciente, mas o quanto faz diferença na vida de quem passa aqui por dentro o trabalho de vocês. Desde que vem a frase que a gente dá o que a gente recebe. Então, eu recebi esse acolhimento, é o mesmo que eu preciso dar para todos os colegas que iniciam aqui no hospital e também todos os clientes que entram, né, procurando o seu serviço. Esses dias a gente fez a reflexão, né, Helena, de a gente tem X atendimentos na oncologia, X atendimentos na José de Alencar, na unidade da Carlos Gomes, daí na unidade, né, XYZ. Então, um hospital bastante complexo e que circulam centenas de pessoas no dia a dia. E todas essas pessoas passam pela recepção, né? Então, a importância que as recepções têm, né? Além de ser esse cartão de visita, né? É a primeira impressão. E esse acolhimento, assim, ele realmente é a nossa marca registrada, né? E junto com o resolver, né? São os nossos grandes pilares, né? Além da espiritualidade, o acolher e resolver. Então, parabéns, assim, pelo trabalho que vocês têm feito, assim. Realmente fazem muito bem para os nossos familiares, nossos pacientes. E a responsabilidade é enorme, de verdade, né? A gente tá ali para... não existe o não é comigo, não existe, né, agora eu não posso. A gente é um desafio, porque somos pessoas, a gente tem aí times grandes, né, e fazer com que todo mundo pense da mesma forma e esteja disponível para o nosso cliente é realmente um desafio de liderança, né. E aí eu já puxo, né, de que forma vocês enxergam que a liderança trabalha nisso, de pensar fora da caixa, de incentivar e fazer a diferença no cuidado centrado na pessoa. Eu acredito que o estar junto no dia a dia faz totalmente a diferença, né? Então, é um incentivo, é o reconhecimento, né? É um norteamento, né? Talvez a gente, em alguma determinada situação, a gente pode não estar desenvolvendo tal demanda ou solicitação da melhor forma, então a gente tem uma bússola. Então, a liderança, eu acredito que é um grande pilar para toda a equipe, né? Seja uma equipe pequena, uma equipe grande. Então, é uma situação que a gente sempre tem total conforto para situações de trabalho, de fora do trabalho também. Então, ao meu exemplo, eu tenho total segurança, tranquilidade para estar trabalhando com todo mundo, assim. O papel de nossa liderança, tá? Como time de linha de frente, de recepção, tem sido muito importante para nós desenvolver nossas habilidades com motivação, apoio, empoderamento, autonomia de resolver as situações que estão a nosso alcance. E as que não estão a nosso alcance, correr atrás para que sejam resolvidas. Então, acho que essa presença da liderança sempre nos times, de qualquer forma, ajuda muito no desenvolvimento de nós como colaboradores da linha de frente de acolhimento. Motivação e acolhimento, eu acho que é o verdadeiro característica para a liderança, porque ela te apoia, ela te incentiva, ela te motiva a cada vez mais tu ser melhor naquilo que faz e dar resultados excelentes, né? Para o nosso cliente, para o nosso público-alvo, enfim, quem vem e receber o nosso serviço. Muito bom, isso... Tanto, né, a atividade de vocês, né, e essa atuação no dia a dia tem reflexo bastante importante, assim, nos nossos indicadores de satisfação, NPS, né, que a gente tem aí números bastante elevados aí para o segmento de saúde. Então, que bom que vocês percebem, assim, este olhar, né, com foco no cliente de uma forma geral e em todas as pessoas, né, que a gente está aí olhando para o mesmo lugar, né, que é acolher e resolver. Aqui no backstage, né, a gente estava conversando sobre alguns cases. E aí eu queria que vocês contassem para quem está ouvindo alguma situação específica de ocasião que tiveram que lidar com um cliente insatisfeito, como é que foi, como é que contornaram, como é que foi resolvido. Uma situação que vocês possam me dar como exemplo. Bom, para ninguém é um segredo que a gente como instituição é referência no estado de saúde. A gente recebe muitas pessoas que são conhecidas, que são influenciadores de marca, né?
Então, eu que visito os leitos, estou acompanhando mais de perto a satisfação dos nossos clientes desde que entra até que sai. E assim, infinitas situações, né? Uma delas foi um influenciador de mídia, né? Escritor. Ele perdeu a carteirinha de identidade. Então, assim, eu estava muito preocupado porque estava por ganhar a alta e me explicou como foi sua jornada de ingresso e eu detrás da carteira de identidade do paciente. Ele estava um pouco chateado porque queria levar sua carteira de identidade, né? Então, eu fui na ouvidoria, pedi apoio dos colegas e não conseguia. Chamei a nossa segurança para ver pelas câmaras qual foi a jornada de ingresso dele. E eu falei, os colegas me falaram, que tal se tu entras no leito e vês nos pertences dele, né? Ele trouxe só uma mochila pequenininha de pertences. Bom, vou fazer isso, né? Fui no leito, pedi licença e eu falei, senhor, vamos a revisar os pertences para ver onde está sua carteira. A carteira de identidade estava dentro da carteira do senhor. Ele ficou muito envergonhado, a tal jeito que ele fez um livro, agora novo, lançou um livro daqui da cidade, e mandou um livro para mim com a dedicatória, falando, né? Pedido de desculpas pela situação da carteira de identidade para o Edgar. Então, daí foi uma situação que a gente vê, né? Que nosso apoio e nosso cuidado é muito importante. Então, assim, porque talvez o paciente ia sair satisfeito porque não ia encontrar a carteira. Mas se a gente não vai detrás da situação, a gente tem que entregar esse certo cuidado com o paciente de insatisfação. Aconteceu uma situação também com uma paciente nossa ali, da Onco. Ela veio até o setor para falar com a médica, mas enfim, a médica ela só vinha uma vez na semana e no dia que ela veio, a médica não atendia. Ela precisava de uma requisição para realizar um exame genético, que a gente sabe que é bem difícil e tem que ser bem metódico, assim, essas questões de exames genéticos, tá? E ela não tinha requisição, ela não sabia se o exame foi autorizado, ela estava totalmente perdida, assim. No fim, eu e minha colega, a gente se botou assim à disposição completamente dela. A gente deu sorte, a recepção estava tranquila, então a gente conseguiu oferecer todo o cuidado, todo o apoio e suporte que ela necessitava naquele momento. E ela chegou lá bem perdida, confusa, ela estava irritada por estar passando pelaquela situação. A gente acalmou ela, ofereceu um café para ela e conversamos com ela, tudo certinho. E no final, a gente conseguiu resolver o que ela queria. E ela disse, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ia sair daqui e eu ia direto na ouvidoria pra reclamar. Mas depois desse atendimento de vocês excelente que vocês conseguiram resolver pra mim, eu vou na ouvidoria mesmo assim, mas eu vou pra elogiar vocês e não pra reclamar. Então, é muito importante porque a gente vê a felicidade no olhar do paciente, onde ele foi procurar ajuda naquele momento e ele se sentiu acolhido por nós e a resolução, né? Não tem como... E a gente, passando por isso, a gente vê que é muito importante mesmo o nosso serviço. A gente é a porta de entrada para aquele paciente, então ele chega ali, a primeira pessoa que ele vai falar vai ser a gente, a primeira pessoa que ele vai interagir vai ser a gente. Então acho que isso resulta, é muito importante, assim, acho que isso dá um extremo resultado até, enfim, todos os tratamentos que ele vai passar, né, no hospital. Isso que o Victor trouxe, né, resolução, é o que eles querem agora, eles querem hoje, então a gente precisa se organizar, se esmeirar para buscar essa resolução, né. Vou trazer um caso que aconteceu, se não me engano, ontem. Uma mãe me ligou, disse que a filha estava na recepção para realizar um exame. Quando se apresentou, ela descobriu que não estava marcado o exame, que teve algum problema durante o agendamento, né, alguma questão de documentação, confirmação, e ela é muito chateada, né, e querendo descobrir qual era o que tinha ocorrido, mas eu já fiquei pensando, nossa, ela se deslocou aqui, a gente descobre depois o que aconteceu. Primeiro eu vou tentar verificar o que dá pra fazer agora, porque ela já tá lá aguardando, né. Então, peguei o nome da moça que estava esperando, né, a mãe não estava, ela estava em casa, e fui atrás, né, junto com a equipe de supervisoras, né, conversei com elas, e a gente conseguiu um encaixe 50 minutos depois, né, a gente, olha, um horário bem apertado, mas a gente conseguiu, né, conversamos com a doutora super solista, liguei pra menina, uma menina bem jovem, pela voz, né, então ela ficou bem agradecida na hora, informei que, olha, infelizmente a gente teve alguma situação, a gente vai investigar o que aconteceu, mas a gente conseguiu já um encaixe bem
bem daqui a pouco. E ela, agradeço então, né? Seria no mesmo local a realização. E perfeito, nota 10, né? E hoje, pela minha surpresa, fui ler as pesquisas de satisfações. Essa menina respondeu a pesquisa, né? Falando sobre a situação, o problema que enfrentou na hora do check-in, né? Com os atendentes, e elogiou o senhor Henrique da ouvidoria, que foi prestativo, né? Que a gente ali, como ouvidores, a gente conseguiu captar bem o que ela precisava, que era, olha, o quanto antes sair com esse exame, né? Não perder um dia de organização, de trabalho, não sei o que ela deixou de fazer para estar lá, mas ela ficou muito agradecida, então eu acredito que foi uma missão cumprida. Com certeza foi. Eu concordo com todos vocês, assim, o cliente, ele quer uma solução, né? Ele quer um resolver, né? E claro, cada vez mais o cliente está exigente e quer o resolver agora, né? E quando a gente está dentro de um hospital, o agora é agora mesmo, né? A sensação, né, de tempo dentro de um hospital é outra, né? A gente tem necessidades outras, né, quando a gente está lidando com pacientes aqui dentro de um hospital. E também quero trazer para vocês, não o must, né? E também a escuta, né? A pessoa se sentir importante, a pessoa se sentir escutada, acolhida, faz também muita diferença. Porque, às vezes, nós não vamos ter a solução imediata, né? Aqui vocês trouxeram exemplos de que a gente conseguiu, e claro que há um esforço do hospital em sempre conseguir, somos treinados e capacitados para isso, para a gente conseguir encontrar uma solução na hora, mas eventualmente isso não acontece. Mas a seriedade com que a gente trabalha, né? O escutar, o se colocar à disposição, o se comprometer com o cliente, né? E de fato a gente fazer isso também é algo importante e o cliente valoriza bastante. Deixar o paciente, de certa forma, seguro, que mesmo a gente não consiga resolver na hora, a gente pode entrar em contato depois, enfim, dar um retorno para ele e resolver posteriormente, né, aquela situação, enfim. Perfeito, Vitor. É isso aí mesmo, é estar atento às necessidades, né, e gerar essa confiança, né, essa segurança aí faz todo sentido. Na ideia de vocês, qual é o grande diferencial do Mãe de Deus? O que torna o nosso hospital diferente dos demais? O acolhimento, 100%. É por isso que o nosso hospital é referência no sul pelo acolhimento. Tenho amigos daqui mesmo do sul do Brasil, que conhecem um hospital por nosso atendimento humanizado. A maternidade no nosso hospital também é referência pelo atendimento humanizado. Então, todos os clientes que nos procuram é porque têm uma referência especificamente no acolhimento. Nós sabemos que o corpo clínico de um hospital sempre forma parte de outro hospital, esse mesmo corpo clínico. Mas nosso hospital, hoje, eu considero que é referência no acolhimento. Eu também acho que concordo 100% com o Edgar e puxo muito o se sentir em casa. Eles se sentem em casa. Muitos, quem nunca escutou, eu vi o Mãe de Deus ser construído. Porque é um hospital de bairro aqui, né, da cidade toda, mas é um hospital de bairro com muitas casas, prédios, condomínios na volta. Então todo mundo vivenciou todo o crescimento do hospital, né, o que se tornou, a grande empresa, hospital que se tornou. Então eles se sentem em casa, né, se sentem acolhidos e é isso que eles sempre prezam, né, junto conosco, né, a idealização de que aqui estão em casa, vão ser bem tratados e sair bem, né, com saúde. Eu queria perguntar para vocês, qual é a coisa que vocês mais gostam no dia a dia? Porque a gente sabe que, além das funções, das atividades da profissão de vocês, tem algumas coisas que fogem, às vezes, um pouco. Eu vejo que a recepção, por exemplo, conversa muito, tem muita conversa fora da conversa que exige, né, para o atendimento, é uma conversa informal. Enfim, eu queria saber qual é a parte que vocês mais gostam no trabalho de vocês, efetivamente, assim. Eu gosto de resolver, né? Eu me sinto muito, muito bem quando eu vi que uma situação difícil ou fácil de ser finalizada foi resolvida. O cliente expressou a satisfação, né? Saiu com gratidão e viu a situação ser bem desenvolvida ali com a equipe. Então eu fico muito feliz sair às 6 da tarde e
resolvi tal situação que eu, no primeiro momento, achei que ia ser bem trabalhosa, né? Ia necessidade de mais pessoas, quem sabe, né? Uma evolução maior, mas com certeza é resolver. Ou seja, tu prefere quando não é um elogio, que o paciente chega com elogio, não é da preferência, tu prefere chegar com um problema e tu resolver e entregar o problema resolvido. Com certeza resolvido. É por isso que ele tá onde tá, né? Que apesar de sim, né, a ouvidoria recebe centenas de elogios, ainda, né, culturalmente, as ouvidorias são procuradas, né, para demonstrar alguma insatisfação, alguma oportunidade de fluxo, né? Então, o bom, né, Henrique, e demais pessoas que trabalham na ouvidoria, né, a gente enxerga de fato essa reclamação como um presente, assim, como uma grande oportunidade de melhorar o processo. Eu posso trazer até um case positivo, né? Semana passada, semana retrasada, eu acho, teve uma familiar de uma senhora que ficou um bom tempo internada conosco, passou por diversos andares. Ela entrou na sala com uma folha, 2 folhas. Numa folha estava escrito todos os nomes de técnicos, enfermeiros, auxiliares, atendentes, todos tinham uns 30 nomes ali. E ela me dizendo um por um que ela estava querendo elogiar. E ela também me trouxe a outra folha menor, que era uma folha com todos os nomes dos atendentes do restaurante, por exemplo. Né? Porque como eles passam o dia inteiro, né? Então já cria um laço com todo mundo que tá lá, né? Desde dos atendentes, enfermagem, médicos. Então ela trouxe 30, 40 nomes talvez numa folha e ela, querendo, como se eu não fosse fazer, né? Mas eu fiz questão de, com certeza, encaminhar para todas as gerências responsáveis por eles, né? Então isso também foi muito gratificante, saber que a pessoa tomou tempo para escrever à mão, a caneta, nome por nome, né, direcionado ao setor, quarto andar, CTI, etc. Além, então, puxando sobre esse assunto que o Henrique está falando, além do paciente, todos vocês atendem muito familiar, né? De que forma esse trabalho é feito pensando no cliente como um todo, o cliente sendo o paciente, sendo o acompanhante, sendo o familiar. Como vocês enxergam esse trabalho, então, com essas pessoas que estão na volta do paciente? Qual a importância do trabalho de vocês com essas pessoas também? Eu acho que com o familiar a gente tem que ter ainda um certo cuidado maior ainda. Porque muitas vezes o familiar, ele que acompanha esse paciente, então muitas vezes ele está por fora do que está acontecendo, sabe? Então a gente tem que ter um olhar para um paciente com uma certa necessidade, uma certa particularidade, mas com um familiar ainda maior, para entender o que ele precisa, o que ele necessita no momento e poder ajudar e resolver o que ele está querendo, né? Na parte do incluir o familiar dentro da nossa rotina também tem sido, desde que a gente começou, né, com esse projeto de anfitrião do cuidado e de cuidado centrado na pessoa, tem sido muito importante, porque a gente já entendeu, a gente tomou conta que o familiar às vezes é muito mais vulnerável que o paciente. O familiar está presente em todos os processos que esse paciente está passando, em toda essa dor. Então a gente tem que ter um acompanhamento talvez maior com ele, suprir as necessidades que ele tem na medida do possível, né? De não incurrir em algum tipo de risco né? Com outros pacientes, mas é uma parte bem importante que a gente tem que ter muito presente. Só para aproveitar aqui, Henrique, antes de tu falar, Anfitriões do Cuidado é um programa que nós temos já há 3 anos. É um grupo, né, um time de colaboradores multidisciplinar. Então, a gente tem concierge, tem ouvidoria, tem recepção, tem enfermeiro, tem médico, tem pessoal do administrativo, tem higienização. A gente tem, né, a nossa intenção é ter representantes de todas as unidades, de todas as áreas, e que são pessoas referência no cuidar. São pessoas que a gente tem como exemplo, são indicadas pelas lideranças, indicadas pelos colegas como referência no cuidar, e a gente desenvolve, capacita para que eles potencializem esse talento, né? Potencialize essa visão que todos têm, né? Dessas pessoas colaboradoras, e consigam influenciar e multiplicar para os demais, assim, para a gente criar essa atmosfera mesmo de cuidado centrado na pessoa. Voltando para os familiares, né? Na ouvidoria, a gente trabalha muito mais com o familiar do que com o próprio paciente. Então, a gente precisa levar uma informação para ele e também
principalmente escutar o familiar como se fosse a voz do paciente, né? Eles são os responsáveis, são eles que cuidam há anos, décadas, então isso que traz a necessidade deles de levarem o maior conforto possível para esse paciente, né? Então é isso que a gente precisa tomar muito atento junto com eles para que a gente consiga atender as expectativas e demandas, né? Gente, estamos nos encaminhando então para o final desse terceiro episódio. Henrique, Vitor, Edgar, muito obrigada pela participação de vocês. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta. O que é o cliente para vocês aqui no Hospital Mãe de Deus? O que representa o cliente para vocês? Olha, né, não é uma pergunta fácil, mas não tem como não fugir de ser a razão da gente estar aqui, né? De todos nós, né? De acordarmos cedo, estarmos durante todo o nosso horário de serviço aqui. Então, ele é a razão da gente estar sempre buscando o melhor, né? Até dentro de nós mesmos, todo a gente trabalha num hospital, ninguém quer estar dentro de um hospital, então a gente tem que levar o melhor para eles. Então, com certeza, a gente tem que utilizar isso como uma forma de melhorar ainda mais a estadias. Seguindo a linha do Henrique, o cliente para mim também é o motivo de eu acordar todos os dias e vir ao hospital a trabalhar, porque meu dia a dia é cliente, paciente, é atendimento. Então, esse é um dos motivos que eu estou aqui. De hecho, o meu trabalho é satisfação do cliente, então é o principal de eu estar aqui no hospital. Eu acho que uma palavra que representa essa pergunta seria a motivação. O paciente nada mais é que a nossa motivação de estar aqui, de poder acolher, de poder suprir as necessidades e poder simplesmente ter essa interação, né? Essa interação com o paciente. Eu acho muito importante, eu acho que isso é uma particularidade minha mesmo e acredito que também de todos nós que estamos aqui hoje, essa interação com o paciente. Eu acho muito importante porque a gente consegue ver que realmente faz diferença e é diferença, né? Então, é isso que representa o cliente pra gente, a motivação e todos os outros que os colegas comentaram, né? Que lindo, Helena! Fiquei muito feliz por poder ter esse momento de troca com vocês, que fazem realmente a diferença ali na linha de frente, em acompanhar essas pessoas durante a estada aqui, durante um período curto, um período longo. Além de vocês, né, claro, os colegas concierges, os demais da recepção e os demais da ouvidoria, todos representados aqui por vocês três, a importância, né, da operação no dia a dia dos nossos clientes. Obrigada pela participação. Gente, muito obrigada mesmo. E como uma boa ouvidora, a gente também quer saber o que o nosso cliente pensa sobre isso tudo. O trabalho do concierge aqui na estadia de praticamente 4 meses de meu esposo no hospital foi muito importante, porque eles me deram todo o apoio que eu precisei nos momentos mais difíceis da internação. É algo que às vezes as pessoas não dão valor, mas depois que tu passa um certo tempo dentro de um hospital, eles se tornam o elo entre o hospital e a gente, até para resolver as menores coisas. Então é algo que deve ser muito valorado, por causa de que eles são o apoio nos momentos mais difíceis. E às vezes, se não fosse eles, as coisas tomariam outro rumo e que não seria o ideal. Então hoje eu recomendo que todos os hospitais tenham um concierge. Encerramos aqui o nosso Giro no Cuidado. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima.